Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de filmes de guerra, mas filmes diferentes, produzidos pelos nórdicos. Confira. Se tem um povo na Europa que é bom de briga, são os nórdicos. Eles dão uma mão para não entrar em guerra, mas dão um braço para não sair. E isso você pode comprovar assistindo os filmes que esses povos nórdicos produzem. Os nórdicos são descendentes dos vikings, são os noruegueses, suecos, dinamarqueses e finlandeses. Eles enfrentaram inimigos duros durante a Segunda Guerra Mundial e fizeram depois muitos filmes realistas, baseados em fatos e que são muito interessantes. Confira a nossa lista dos melhores filmes de guerra nórdicos. A produção cinematográfica nos países nórdicos, ou seja, aqueles países que ficam bem no extremo norte da Europa, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Islândia, esses são os países nórdicos, então ali existe uma produção cinematográfica muito boa. Os europeus, talvez porque a guerra foi travada principalmente na Europa, veem a guerra exatamente do jeito que ela deveria ser. Não há nada de glorioso. Então, para Hollywood, embora eles façam nos Estados Unidos filmes de guerra de boa qualidade, eles ainda têm muito a aprender com a Finlândia, com a Noruega, com a Dinamarca. Não são atores famosos que custam caro que fazem um bom filme de guerra, e nem os efeitos especiais, mas sim o compromisso desses atores e da equipe, sua autenticidade, o realismo e o sentimento embutido na filmagem é que vai determinar se o filme vale a pena de ser assistido ou não. Então vamos começar a falar dos filmes finlandeses. Aí você vai falar, puxa vida, filme finlandês, eu mereço. Merece sim, porque são muito bons. A Finlândia, caso você não saiba, passou por 3 guerras durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, ela enfrentou os soviéticos na Guerra do Inverno, porque assim que a Alemanha foi invadida por alemães de um lado, russos do outro, a União Soviética também invadiu a Finlândia e a Finlândia teve que se defender sozinha praticamente. Os aliados prometeram ajuda, mas não mandaram. Então essa foi a chamada Guerra de Inverno. Com o fim da Guerra do Inverno, onde a Finlândia não arregou, vamos dizer assim, para os russos, aconteceu então a Operação Barbarossa. Os alemães invadiram a Rússia e avisaram os finlandeses. A Finlândia então, por falta de opção, se aliou aos alemães e travou então a sua Segunda Guerra, a Guerra de Continuação. Essa guerra foi de 41 até 1944, quando os russos então, derrotando os alemães, impuseram à Finlândia um acordo de paz, onde os finlandeses teriam que lutar contra os alemães. E aí veio a Guerra da Lapônia, agora finlandeses contra alemães. Ou seja, a Finlândia lutou 3 vezes em 3 guerras diferentes dentro da Segunda Guerra Mundial. Loucura, né? São espetaculares soldados, são soldados que descendem daquela tradição viking, guerreiros. E, consequentemente, os filmes que os finlandeses produzem são também muito bons. O primeiro desses filmes se chama Talvisotta e aborda a Guerra do Inverno. Talvisotta, ou Guerra de Inverno, acompanha o que aconteceu com 2 irmãos que se ofereceram para defender seu país durante a Guerra de Inverno no começo da Segunda Guerra Mundial. O filme tem como foco 2 agricultores que são convocados para servir um pelotão finlandês. E a partir daí eles marcham para o campo de batalha e lutam não só pelas suas vidas, mas também pela sua pátria. A Guerra de Inverno durou apenas 3 meses, mas foi muito intensa. E nessa luta os finlandeses acabaram derrotando os russos em várias batalhas, provando seu valor, principalmente nos campos de batalha gelados e carregados de neve. O segundo filme da nossa lista de filmes nórdicos de guerra é baseado num livro famoso na Finlândia, chamado Tutematon Sotilas, ou O Soldado Desconhecido. Esse livro é como se fosse um Machado de Assis nosso aqui, todo mundo tem que ler na escola, né? Olha a diferença, aqui a gente lê Machado de Assis e somos pacíficos. Na Finlândia eles leem O Soldado Desconhecido, por isso que são guerreiros. Nada contra Dom Casmurro, mas os finlandeses têm mais história.
E esse livro é tão marcante que ele já foi filmado 3 vezes. Existem 3 filmes sobre o Soldado Desconhecido. Esse que eu vou apresentar para vocês é o mais recente e também o melhor deles. A história do Soldado Desconhecido segue uma companhia de metralhadoras finlandesas desde os primeiros dias da mobilização e até o fim da guerra e o armistício entre a Finlândia e a União Soviética. Os 3 anos de batalha são vistos pelos olhos de poucos soldados. As sequências de batalha e a vida nas trincheiras são provavelmente tão realistas quanto você encontra nos melhores filmes de guerra. A guerra na floresta é filmada nos próprios locais onde as batalhas reais aconteceram. A paisagem que você vê é exatamente a mesma que os soldados viram naqueles duros anos. A Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação ainda são vistas como um momento de maior orgulho da Finlândia como nação. E o filme mostra isso. Detiveram um gigante. Tudo é muito realista. Uniformes, armamentos, veículos. A produção é muito caprichada. Assistam O Soldado Desconhecido, vocês vão gostar. O terceiro filme também é finlandês e também da Guerra de Continuação. É o Ambush, ou Emboscada. Um filme muito bem feito, se passa logo após o início da Guerra de Continuação contra a União Soviética. O filme segue um pequeno grupo de infantaria montada em bicicletas, que é enviado para fazer um reconhecimento em um setor da frente de batalha. Os homens nunca têm certeza se há alguma tropa do Exército Vermelho esperando em uma emboscada. Passam por várias aldeias abandonadas e encontram os soviéticos. Há toda uma trama paralela em que um oficial responsável pela companhia também está à procura da sua noiva, que é a enfermeira. Esse romance no meio do filme não atrapalha. O filme é muito bacana, muita ação. Esse fato de ser filmado ali na região onde os combates aconteceram, você parece que está na missão junto com a companhia de bicicletas, que é o veículo que eles usavam para se deslocar naquela época. E mesmo com essa precariedade, detiveram o poderoso Exército Vermelho. No quarto filme a gente sai da Finlândia, das florestas da Finlândia, e vamos para a cidade de Copenhague, na Dinamarca. É um filme dinamarquês chamado Flame e Citron. O filme é um retrato do movimento dinamarquês de resistência durante a Segunda Guerra Mundial. É um grande retrato histórico e dá uma visão notável da profundidade da guerra. O filme tem um visual dark que foi realçado pelo trabalho de câmera, que captura aquela atmosfera dark, aquela atmosfera pesada da Copenhague daquele período. Acompanhamos então as ações de Flame e de Citron, que são 2 membros da resistência encarregados de liquidar dinamarqueses traidores que informavam os alemães. Porém, por ordem do comando, eles também agora são liberados para atingirem os próprios alemães. Na luta pela liberdade, todas as áreas se mostram então cinzentas e torna-se cada vez mais difícil saber quem é amigo ou quem é inimigo. O filme é inspirado em uma história real e filmado nas ruas de Copenhague, que parece muito a Copenhague dos anos 40. Isso tudo torna o filme muito atrativo. O quinto filme da nossa lista também é uma produção dinamarquesa e um filme que tem feito bastante sucesso já no Brasil. Ele está há algum tempo aí no circuito e muita gente tem elogiado. E fala dos prisioneiros alemães, assim que a guerra termina, que são obrigados a retirarem as minas que os próprios alemães colocaram em vários pontos da Dinamarca. Land of Mine, ou Terra de Minas, mostra a Dinamarca após a Segunda Guerra Mundial, quando o governo coloca os prisioneiros alemães para trabalhar na remoção de 1,5 milhão de minas terrestres nas praias do oeste do país. Em uma dessas praias, o sargento Leopold Rasmussen se vê encarregado de tomar conta dessa unidade de trabalho e descobre que todos os seus prisioneiros são jovens, meninos, inexperientes. E aí ele passa a se envolver de uma maneira um tanto quanto emocional, embora no início ele se mostre muito duro. O trabalho, obviamente, dos prisioneiros é terrível, muito perigoso. E à medida em que o trabalho avança, o sargento também começa
a entender a situação horrível em que essas crianças soldados se encontram. Eventualmente, os meninos e os sargentos devem decidir o que pode ser feito em uma situação que mais tarde seria denunciada por gerações como o pior crime de guerra cometido pelo povo dinamarquês em sua história. Land of Mine, ou Terra de Minas, é uma daquelas histórias escondidas da Segunda Guerra que o cinema traz à tona e nos impressiona pela sua dureza e crueldade. Ich komme wieder nach Hause. Uma outra história incrível vem da Noruega, do cinema norueguês, e a história do 12º Homem. Mais uma história da Segunda Guerra Mundial baseada, inspirada em uma história real, que fala sobre Jan Balsrud, um dos 12 sabotadores noruegueses enviados em 1943 da Inglaterra para afundar barcos alemães. No entanto, o grupo é descoberto, o barco deles é afundado, mas Jan consegue fugir em direção à neutra Suécia. A partir daí, ele enfrenta condições climáticas brutais e as patrulhas de perseguidores nazistas. O filme conta a história não só do personagem Balsrud, mas também dos outros 11 que foram posteriormente mortos pelos nazistas. É uma história do espírito de sobrevivência de um país ocupado pela guerra. 12º Homem é uma homenagem à resistência do povo norueguês, tanto das condições climáticas terríveis que enfrentaram, acentuada pela privação que a ocupação alemã impôs a eles. Da Suécia vem uma história de espionagem, chamada Spionen, que conta a atuação de uma artista sueca durante a Segunda Guerra Mundial. No drama de espionagem, O Espião, uma superstar sueca, atriz e cantora chamada Sonja Wigert, chama a atenção de um alto oficial nazista, Josef Terboven, e ele convida a cantora para um jantar com muitas outras figuras de autoridades presentes. Vendo a oportunidade de obter informações importantes, a cantora é cooptada pelo exército sueco e solicitada a se aproximar mais do oficial nazista. A princípio, ela recusa o convite, temendo que isso pode prejudicá-la em sua carreira e também em sua família. Mas, após uma dúvida, ela passa a agir como uma espiã. À medida em que ela se aproxima do oficial, mergulha cada vez mais em um jogo perigoso. Spionen seria só mais uma história clássica de espionagem se não fosse inspirada também em uma história real. Varför inte använda er ungerska engelska? Du hast denn eine Schauspielerin schon vom Krieg? Os 3 próximos filmes da nossa lista são noruegueses. A Noruega e a Dinamarca foram ocupados pelos alemães durante a guerra, enquanto que a Suécia permaneceu neutra e a Finlândia lutou ao lado dos alemães. Portanto, os filmes noruegueses têm essa pegada de resistência. Enquanto a Finlândia, que lutou ao lado dos alemães contra os russos, tem em Simo Häyhä o seu grande herói da guerra, o nome mais famoso, era aquele atirador, aquele franco-atirador com mais de 500 abates, ou seja, mais de 500 alemães que ele acertou com seu rifle de precisão. Na Noruega, nós temos um outro herói, o herói da resistência, chamado Max Manus, que é o nome do filme também. O filme conta a história do herói Max Manus, um veterano voluntário da Guerra de Inverno na Finlândia. Ele fica furioso ao retornar para a Noruega e vê-la sendo tomada pelos nazistas no início dos anos 1940. A partir de então, ele organiza um movimento clandestino de resistência com vários amigos. Os navios alemães, então, são afundados nos portos noruegueses e os atentados se sucedem. Mas Max Manus nunca perde a esperança diante do inimigo, que é personificado no oficial da Gestapo Siegfried Fehmer, que o persegue insistentemente. Se você já viu muitos filmes da Segunda Guerra Mundial, não pense que esse será apenas mais um. Ele mostra as partes mais ocultas da guerra e segue um pequeno grupo de resistência tentando salvar seu pequeno país de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Max Manus tem todos os ingredientes para um grande sucesso de cinema. Heróis, luta constante, cenas de ação, cenas de tensão. Só não é feito em Hollywood, o que nesse caso se revela até uma qualidade. Enquanto Max Manus segue
as aventuras e a força de um homem e seus amigos lutando de maneira escondida, o próximo filme, chamado The King's Choice, ou seja, a escolha do rei, segue então as decisões do rei Haakon VII, o rei da Noruega naquela época, e a sua firme determinação de enfrentar o invasor alemão. É abril de 1940. A Noruega foi invadida pela Alemanha e o rei Haakon VII, a família real e o gabinete de governo fogem para o interior do país. O enviado alemão tenta negociar a paz e a decisão sobre o futuro da Noruega caberá ao rei. Os alemães entraram na Noruega sob o pretexto de que estavam defendendo o território norueguês de um ataque dos britânicos, mas o rei não caiu nessa conversa e comandou a resistência breve, mas heróica, e depois se exilou na Inglaterra. Eu acho que esse filme tem um mérito todo escondido ali, um mérito que fica no nosso subconsciente. É ver como um país reagiu ao ser invadido, algo que jamais aconteceu com o Brasil e com o brasileiro. Esse é um sentimento que nós não conhecemos. Então assistir a escolha do rei e compartilhar no filme as dificuldades de se tomar uma decisão num momento de crise extremada é, sem sombra de dúvida, um grande atrativo que já torna válido assistir ao filme A Escolha do Rei. No entanto, a fotografia, as locações, os locais onde a história se passa, a interpretação dos atores, que é diferente do estilo hollywoodiano, tudo isso torna e acrescenta outros atrativos a este filme. Schwerwiegend ist, dass ich mich fürchte, Sie zu treffen. Já que a gente está falando da sensação de ser invadido, vale a pena conferir o último filme da nossa lista, que é o 9 de abril. 9 de abril de 1940 é a data em que os alemães entraram tanto na Noruega quanto na Dinamarca. Obviamente, os dois países eram muito importantes para os alemães por conta dos minérios, dos portos, e o filme mostra exatamente isso, como foi o dia 9 de abril. Então estamos na madrugada de 9 de abril de 1940 e o exército dinamarquês é alertado. Os alemães cruzaram a fronteira. A Dinamarca e a Noruega estão em guerra contra o exército mais forte da Europa. No sul da Jutlândia, as companhias militares dinamarquesas de bicicletas e motocicletas recebem ordens para, contra todas as possibilidades, conter as forças alemãs até que os reforços cheguem. Nas horas fatais, seguimos o tenente Sand e sua companhia de bicicletas, como os primeiros soldados dinamarqueses que irão enfrentar o inimigo. Como eu disse, há muitas coisas para gostar neste filme, mas a principal delas é a visão sobre a experiência do invadido. Este filme captura as emoções dos encarregados de defender sua pátria contra o rolo compressor nazista, sua bravura e medo em face à futilidade da guerra. Para os fãs de detalhes, essa é talvez a melhor descrição que já vi num filme de guerra com um fuzil de ação de ferrolho. Durante a sessão de 9 de abril, você parece que está na missão de defender a terra diante daquele invasor, porque o filme é meio que semi-documental, e isso torna muito atrativo, muito prazeroso de se assistir e ao mesmo tempo muito tenso. Espero que tenham gostado dessa lista. Os filmes, alguns são mais fáceis de serem encontrados, outros um pouco mais difíceis. Mas se você conseguir assisti-los, vai ter uma visão diferente do que foi a Segunda Guerra Mundial. E se você gostou desse programa, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e também mandar aí o seu comentário, que eu gosto muito de ler a sua opinião. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!